Sim, pode ser. Boa tarde, demos início à parte da tarde da quinta edição das Jornadas Colabor, dedicada à discussão sobre a segurança social e o livro verde. Chamo para palco José António Vieira da Silva, António Bagão Félix e a moderadora Elizabeth Miranda. Então, muito boa tarde. Está aqui também connosco o Dr. Silva Peneda, que não estando presente fisicamente, está presente em espírito e fará uma intervenção. Pediu para fazerem uma intervenção por ele, vamos ouvi-lo também. Avançamos nos trabalhos falando sobre a segurança social e o livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial. Eu julgo que aqui os nossos três ilustres painelistas dispensam apresentações. Os três, no seu conjunto, foram ministros da pasta da Segurança Social, Solidariedade, Segurança Social, durante cerca de 30%, ou um pouco mais, quase 30% do nosso período democrático. Se somarmos o estágio que fizeram nas secretarias de Estado da Segurança Social, chega a 40%. Isto se não errei nos meus cálculos, portanto, e depois se somássemos outras funções governativas, isto continuava a escalar. Portanto, eu julgo que podemos saltar as apresentações individuais, até porque se estivesse aqui a falar em cargos executivos, cargos não executivos, vida associativa, condecorações, bom, estaríamos aqui metade do tempo da palestra e, portanto, avançamos. Vamos falar sobre o livro verde, mas não vamos ficar necessariamente presos a ele, até porque o livro verde é conhecido pela metade, não é? Faltam ainda as notas técnicas que sustentam algumas das propostas e isso limita um pouco aquilo que é depois o debate público. Nós combinámos, em termos de modelo, umas apresentações curtas de 10, 15 minutos no máximo, individuais, e depois vamos ter aqui um debate, uma conversa aqui entre nós e também convosco, com a plateia. E começamos com o nosso ausente presente, com a mensagem de Silva Peneda. João. Boa tarde a todos, mais uma vez. O meu nome não é José Silva Peneda. Tenho, aliás, talvez a única vantagem de ser consideravelmente mais novo. Aquilo que eu vos trago é a intervenção que o José Silva Peneda gentilmente nos endereçou em substituição daquela que seria a sua mais desejável presença física, que por motivos de saúde não se pôde concretizar. Aproveito para saudar a senhora moderadora e os restantes membros desta mesa redonda. Então, passando à leitura da intervenção do Dr. José Silva Peneda, a mesma reza da seguinte forma. Quando se fala do Sistema Público de Segurança Social de Portugal, há dados que são indiscutíveis. Desde logo, a demografia que nos fornece dados para sabermos em que direção caminhamos e de que forma é que esse caminho vai condicionar o sistema. E a este respeito, Portugal está no top 5 dos países mais envelhecidos do mundo e o número de pensionistas vai aumentar dos atuais 2,7 milhões para perto de 3 milhões em 2070. Daqui a 45 anos, 1/3 da população em Portugal será composta por pensionistas. Também em 2070, as projeções apontam para que a fonte principal de receitas da Segurança Social, a população em idade ativa, se irá reduzir em 37%. Se hoje, para cada ativo, existe 41 pensionistas, em 2070, para cada ativo, o número de pensionistas será de 68. Portanto, um aumento de 67%. A nível europeu, a situação demográfica também não é animadora. Para o mesmo período,
a evolução do rácio do número de reformados por ativo população será muito parecida, um aumento de 64%. Até 2050, a União Europeia irá perder 50 milhões de habitantes em idade ativa, dos quais 11 milhões na Alemanha. Uma maior mobilidade de pessoas vai acontecer entre regiões que vão receber gente qualificada em idade ativa e regiões que vão perder uma parte desse seu recurso mais valioso. Essa mobilidade vai acarretar consequências tanto ao nível económico como social e político. Se a Alemanha irá perder cerca de 11 milhões de habitantes em idade ativa, terá de ir buscar mão de obra fora das suas fronteiras e fá-lo-á atraindo, sobretudo, os povos do sul da Europa, nomeadamente portugueses, porque são vistos como culturalmente mais fáceis de integrar do que, por exemplo, turcos ou asiáticos. Se isso acontecer, as consequências para o nosso país serão negativas, porque é sabido que, sendo a imigração um fenómeno seletivo, são sempre os mais capazes e dinâmicos os primeiros a partir. As regiões mais pobres perderão, assim, parte do seu recurso mais precioso, a população em idade ativa, e as receitas da Segurança Social, por esta via, deverão diminuir. Assistiremos, assim, na Europa, a uma transferência de valor da periferia para o centro, o que pode significar aumento das desigualdades entre territórios e a um potencial aumento de conflitualidade no espaço europeu. Estas previsões podem sofrer alterações mais ou menos significativas conforme evoluir o número de residentes estrangeiros no nosso país, que nos últimos anos tem apresentado um crescimento muito acentuado. É certo que há uma variável determinante na evolução do sistema político de pensões. Essa variável é a economia e a produtividade. Quando a economia e a produtividade crescem, as receitas do sistema aumentam e a despesa com o subsídio de desemprego diminui. A Comissão Europeia publicou recentemente um relatório que analisa os sistemas de proteção social dos Estados-membros, intitulado Aging Report. Como pressupostos desse relatório, os valores estimados para a evolução da economia e da produtividade são modestos. A Comissão prevê, até 2070, um crescimento médio do PIB na casa de 1,2% e da produtividade de 1,7%. Nesse relatório, o nível de despesa com pensões em função do PIB sofrerá um decréscimo dos 12,2% verificados em 2022 para 10,4% em 2079, atingindo um pico de 15,2% em 2046. Quanto às receitas em percentagem do PIB, também vão descer. Passarão de 14,2% em 2022 para 10,3% em 2070, depois de atingirem um pico de 14,6% em 2046. De acordo com as mesmas previsões, o saldo do sistema público de pensões em percentagem do PIB só será negativo em 2034. Em 2056, prevê-se que volte a ser positivo, só voltando a valores negativos, mas muito próximo do equilíbrio até 2070. A intervenção do FEFS poderá ocorrer por volta de 2040 e, a partir daí, terá de ser o Orçamento de Estado a cobrir déficits do sistema público de pensões que, pelas previsões apresentadas no relatório da Comissão Europeia, serão em valores pouco significativos. A conclusão a tirar é que o sistema público de pensões em Portugal está consolidado e não apresenta qualquer sinal de ruptura para as próximas décadas. Outra coisa diferente é questionarmos-nos sobre os valores das pensões atribuídas e discutir as melhores formas para dotar o sistema público com receitas supletivas para poder responder a esta realidade. Os dados apresentados no Livro Verde e no Aging Report apontam no sentido de uma progressiva deterioração da taxa de substituição do valor das pensões relativamente aos respectivos salários médios oferidos. A análise contida no Aging Report e no Livro Verde da Segurança Social não apresentam divergências de monta, mas é certo que o Livro Verde é muito mais assertivo no conjunto de pistas que aponta para alterações a introduzir no sistema público de pensões. De um modo geral, estou aqui com as devidas interpretações, estou de acordo com as ideias avançadas no Livro Verde, desde logo porque, na essência, respeitam um princípio para mim fundamental para qualquer reforma que se venha a introduzir no sistema de proteção social. Eu não sou favorável a alterações radicais no sistema.
Prefiro pequenos passos, uma visão gradativa, incremental nas necessárias alterações a introduzir e sujeita a permanente observação para corrigir situações menos desejáveis. Aponto alguns exemplos de medida do lado das receitas que poderiam ser estudadas. Uma seria considerar que na política de rendimentos os salários mais baixos aumentem mais relativamente aos mais altos. Isto contribuiria automaticamente para a subida do salário médio e para que a Segurança Social obtenha ganhos acrescidos nas receitas. Outra seria passar a tributar a economia digital. Parece fazer sentido. Estamos num tempo em que a digitalização, a robotização e a inteligência artificial nos sistemas de produção da economia não podem ficar de fora da equação da proteção social. Já temos o exemplo da França, que lançou em 1996 uma taxa geral aplicada a todos os rendimentos das atividades económicas, rendimentos de substituição do rendimento do trabalho, rendimentos de ativos e investimentos, e mais recentemente lançou uma taxa digital. A Espanha aprovou um novo imposto, taxa Google, que vai incidir sobre a venda de dados e publicidade na internet, e uma outra chamada taxa Tobin, que incidirá sobre transações financeiras. Contudo, há aqui um problema que tem a ver com a competitividade na atração de investimento estrangeiro. A ir por esta via, será recomendável que exista um acordo a nível dos Estados-membros da União Europeia. Uma terceira sugestão vai na linha do que alguns setores têm defendido e que merece particular ênfase no Livro Verde, e que vai no sentido de que o modelo de financiamento não dependa quase exclusivamente da massa salarial e que esteja mais próximo da evolução do PIB. A seguir esta ideia, trata-se de uma modificação com impacto importante sobre o mercado de trabalho e a estrutura de custos das empresas. Em primeiro lugar, porque é de esperar um importante estímulo à criação líquida de emprego. A baixa da contribuição patronal baseada na massa salarial terá um efeito de redução dos custos indiretos em trabalho, o que poderá ter como consequência o aumento da oferta de emprego. Dado este efeito, parece fazer sentido que as medidas que tendem a taxar os processos de digitalização, robotização e de inteligência artificial sejam tomadas em simultâneo com a introdução da contribuição sobre o valor acrescentado líquido. O Livro Verde fala, e bem, numa contribuição sobre o valor acrescentado líquido, que é a forma correta de evitar tributar o capital fixo, porque iria onerar um consumo intermédio não dependente dos resultados da exploração. Em segundo lugar, deve-se deduzir o vale, o montante das contribuições pagas sobre a massa salarial, a fim de evitar a dupla tributação. Uma outra ideia expressa no Livro Verde parte da constatação de que, em Portugal, o sistema de poupança complementar para a reforma está atrofiado, porque cobre uma muito pequena parcela da população ativa. Se excluirmos as atividades financeiras, a cobertura por regimes complementares de iniciativa coletiva e de iniciativa individual rondará apenas 3% da população ativa. Só cerca de 2.030 empresas têm planos de pensões complementares para os seus colaboradores, o que representa pouco mais de 5% do universo das empresas com mais de 10 trabalhadores. O sistema complementar, excluindo as atividades financeiras, contribuiu apenas com 1,2% do total das pensões pagas pelo sistema previdencial público. Em relação ao regime público de capitalização, as notícias não são melhores, já que os números evidenciam a falta de adesão dos trabalhadores aos certificados de reforma geridos pelo Estado. Este panorama não deixa de ser paradoxal perante reduções significativas das taxas de substituição da pensão pública, sabendo dos benefícios que a poupança de longo prazo pode trazer para restabelecer os equilíbrios da economia e contribuir para a sustentabilidade da dívida. Portugal não aderiu à transformação cultural de partilha de riscos e responsabilidades entre trabalhadores, empresas e Estado e de diversificação das fontes de rendimento na reforma. As pensões de reforma dependem quase totalmente do Estado. Uma tal opção programática conduziu a sociedade portuguesa a aliar-se do sistema de pensões e a não se preocupar verdadeiramente com o futuro das suas pensões. Nesse sentido, sou favorável à criação de condições para que os processos de negociação salarial sejam discutidos na base de duas componentes.
além da componente habitual sobre aumentos salariais, haveria outra, inovadora, que abordaria o pagamento de montantes que se destinariam a uma conta pessoal do trabalhador e que seria assumida como prestações complementares de segurança social e que só poderia ser mobilizada em circunstâncias excepcionais previstas na lei. A parte diferida do salário seria abatida à matéria coletável da empresa em X% e seria totalmente isenta de IRS para o trabalhador. Essas contas seriam geridas por uma entidade pública. Com esta medida, o objetivo seria criar um quadro favorável à poupança de base profissional e à poupança de base individual, de modo a que a pensão pública, com taxas de substituição tendencialmente mais reduzidas, seja complementada com uma espécie de poupança forçada, assente na partilha de responsabilidades. Acrescenta ainda, no sentido de aumentar as receitas do sistema público das pensões, que possa ser encarado o prolongamento das carreiras contributivas, penalizar as reformas antecipadas, indexar a idade de reforma ao aumento da longevidade e indexar o subsídio de desemprego ao ciclo económico. No caso de Portugal, há um fator que tem ganho uma dimensão que não era expectável atrás e que já está a ter influência no sistema público de pensões e refiro-me à imigração. Em 2012, viviam em Portugal 700.980 cidadãos estrangeiros com enquadramento legal, representando 7,5% do total da população. Após um decréscimo no período entre 2010 e 2015, a população estrangeira tem vindo sempre a aumentar e o número de estrangeiros quase duplicou em 10 anos, mais 90%. Em 2022, os residentes estrangeiros no nosso país foram responsáveis por 1,861 milhões de euros de receitas para a Segurança Social, mas como apenas utilizaram cerca de 257 mil euros, significa que a população imigrante teve um contributo líquido de 1.604,2 milhões de euros para o sistema. Termino com 4 recomendações. Primeiro, não pode, como aconteceu no passado recente e poderia ter sido evitado, a redução do valor das pensões. Segundo, devem envidar-se todos os esforços para evitar a baixa da taxa de substituição das pensões. Terceiro, não deveria ser permitido que os governos decidissem atualizações extraordinárias de pensões. É seguramente uma medida tentadora em termos eleitorais, mas é mau para a credibilidade e sustentabilidade do sistema. Quando muito, a ser encarada esta possibilidade, então que fique consagrado que o orçamento do Estado suportaria uma parte significativa do aumento do encargo correspondente, por exemplo, 50%. Quarto, há que combater o nível de iliteracia sobre pensões que, a não ser combatida, vai permitir a progressão de ataques ideológicos infundados e cuja única consequência é impedir que as pessoas percebam a importância do que está em causa. Muito obrigado. Excelente ritmo, muito boa intuação e resvés mesmo nos 15 minutos. Obrigada. Se calhar seguimos aqui a ordem da antiguidade no posto do Dr. Bagão Félix para uma intervenção inicial. Onde quiser. E para depois passarmos à conversa. Muito boa tarde. Eu, antes de mais, quero agradecer o convite que o Dr. Manuel Carvalho da Silva me fez para regressar, tantos anos depois, a um palco para falar sobre a Segurança Social, cumprimentar o Dr. José António Vieira da Silva e a Elizabeth e a todos vós. Nestes, umas breves notas, mais para fazer perguntas a mim próprio e a vós, do que propriamente dar respostas seguras e absolutamente certificadas. Em primeiro lugar, quanto à questão do livro verde da Segurança Social, li-o com atenção, pena não ter tido acesso às notas técnicas, algumas das quais seriam, para mim, absolutamente essenciais para perceber mais detalhadamente o conteúdo de alguma das medidas propostas.
Mas quer dizer que um documento desta natureza, independentemente de estarmos mais de acordo ou menos ou mais em desacordo, é sempre muito bem-vindo. E é particularmente bem-vindo num momento em que o mundo, e Portugal em particular, não se preocupa muito para além da semana seguinte. Ou seja, hoje a politics e também, por consequência, as policies estão muito influenciadas pelo curto prazo, pelo short-termismo, que retira valor substantivo à discussão, à análise, à propositura de medidas no longo prazo, no médio e longo prazo. Isso depois, aliás, é também potenciado pelos meios formais e informais de comunicação social, não é? E talvez este seja um bom exemplo. Não é que eu veja muita televisão agora e esteja muito atento às redes sociais e tudo isso, mas pouco vi falar deste importante documento que foi elaborado e, por outro lado, ouço todos os dias falar de coisas semânticas, coisas que têm um interesse irrisório, se não mesmo nulo. Portanto, bem-vindo este documento, que aliás me parece um documento equilibrado, sensato e que merece ser considerado. Evidentemente, com a minha idade, e eu já estou na idade em que já não tenho longo prazo, se tiver médio prazo ainda não é mau, não é? Porque, tenho 76 anos e, portanto, já sou um recebedor da Segurança Social e, portanto, já vi ao longo da minha vida e também interessado nas matérias da Segurança Social, vi muitos estudos, uns mais, outros menos dogmáticos, ouvi e li muitas sentenças definitivas, sobretudo sobre a morte, o dia da morte do sistema público de pensões. Portanto, estou relativamente vacinado contra perspectivas apocalípticas ou, ao contrário, ilusórias e fantasistas sobre estas questões tão importantes. Em todo caso, este estudo, este livro verde, procurou, e bem, na minha opinião, contrariar 3 doenças que eu considero que são muito comuns quando se estuda o futuro da Segurança Social, em particular do sistema de pensões. Em primeiro lugar, a doença do catastrofismo. É preciso encontrar o ponto de catástrofe, de apocalipse, que é muito habitual, sobretudo no comentariado nacional. A visão de mero curto prazo e a opinião muito formada através do superficialismo de quem não estudou ou de quem não quer fazer o esforço de estudar mais detalhadamente estes sérios assuntos. Bem, depois desta breve introdução, quando eu estiver a terminar, diga-me também, porque há um ponto em que o livro verde da Segurança Social, creio que os seus trabalhos se iniciaram em 2022, não sei se terá sido assim, e que foram concluídos já no ano 2024, mas para ver como às vezes uma realidade de um determinado ano ou de um conjunto limitado de anos pode alterar alguns pressupostos. E há um pressuposto que de algum modo não foi considerado, como é óbvio, não? Até porque não era conhecido em grande parte, nas projeções que foram elaboradas. É que nos anos de 2023, em particular de 2023, 22 talvez já, 23, 24 e provavelmente 25, houve um elevado excedente do regime previdencial. Reparem bem, em 2024, o ano que estamos a concluir, está previsto um excedente global das administrações públicas à volta de 1.100 milhões de euros.
quando o excedente do regime previdencial anda à volta de 4 mil milhões de euros. Ou seja, não fosse o tal regime que dá cabo das finanças públicas, entre aspas, o valor global do déficit, o valor não seria das contas públicas, não seria de um excedente, mas de um déficit de cerca de 2.900 milhões de euros, um pouco mais de 1% do PIB. Para 2025, está previsto um excedente global de 863 milhões de euros, muito à custa do excedente do regime previdencial de 4.638 milhões de euros. Sem este valor, o Estado teria um déficit de cerca de 1,3% do PIB. Ou seja, isto é um ponto que hoje fala-se muito que há superávites, ainda bem que há, mas esse superávit resulta sobretudo do excedente do regime previdencial. Ironia das ironias, não é? Quando ouvimos aí na rua dizer que a catástrofe do sistema de pensões que está a dar cabo das contas públicas agora e sobretudo no futuro. O que é certo é que estes excedentes que vão ser alocados ao FEFSE não vão morrer, eles vão continuar. E, grosso modo, estamos a falar em cerca de 10 mil milhões de euros nestes anos transatos, talvez um ou dois ou três mais, não é? O que, desde logo, altera, por exemplo, a possibilidade maior de recurso ao FEFSE quando o sistema previdencial tiver, lá para a década de 40 e mais e 50, déficits estritos. Ironia também das ironias, grande parte, não apenas, grande parte deste excedente deve-se aos imigrantes, que, de facto, ainda há pouco no documento do Dr. Peneda se falava do aumento da população imigrante no mercado de trabalho, e isso é outra ironia curiosa. Mais duas ou três notas. Aqui o documento refere que já quase tudo se fez ao nível das variáveis paramétricas, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. Ainda faltam algumas, é certo, mas as medidas principais foram feitas. Está aqui o seu principal fazedor, o Dr. Vieira da Silva, com uma excelente reforma na primeira década deste século. Evidentemente, algumas ainda se podem fazer. Entre elas está, sobretudo, aquilo que se tem chamado de diversificação e adequação das fontes de financiamento. O livro lança a questão do VAL, do valor acrescentado líquido. Do meu ponto de vista, em complementaridade com a taxa social única, com a contribuição que as entidades empregadoras e os trabalhadores fazem, havendo esta coabitação, está salvaguardado o princípio do sinalagma contributivo, ou seja, que é importante, quer do ponto de vista da consciência pública e de cada um de nós, do direito à pensão baseado num esforço contributivo, quer do ponto de vista até de melhor controle de eventuais situações de maior evasão contributiva. Portanto, este sinalagma, esta contributividade que está inerente, subsiste e mantém-se, e isso é importante. Eu sempre fui favorável a uma ideia próxima do valor acrescentado líquido. Agora, temos que reconhecer que tem alguns problemas. O primeiro problema é não podemos fazer figuras de cavaleiros andantes, ou seja, estamos numa União Europeia, estamos numa economia global, e experiências deste tipo têm que ser muito cautelosas, aliás, como o Livro Verde fala, não é? Prudentes, graduais, bem sustentadas, mas também vistas num quadro mais geral que alargue a ideia de... Até porque é uma experiência relativamente inexistente no contexto da União. A outra questão, de que o Livro Verde também fala, é
desde que esteja assegurada a neutralidade tributária ou fiscal. Ou seja, aquilo que se perde na parte que deixa de ser recebida através da taxa social única e que é recebida através das receitas sobre o valor acrescentado líquido. Evidentemente que é um princípio corretíssimo, mas ele está associado à incerteza da receita, não é? Que é muito maior do que uma taxa aritmética sobre os rendimentos do trabalho. Fala-se muito no Livro Verde da importância do FEFSE, é indiscutível. Fala-se da possibilidade de melhoria de gestão, da alteração dos limites dos vários tipos de ativos financeiros. Isso parece-me corretíssimo. Mas eu creio que o FEFSE, que vai atingir valores que são notáveis ao nível mesmo do contexto europeu, não é? Superior a certa altura a 2 vezes a 2 anos de pensões, já estamos relativamente perto, e com valores que, se agora considerarmos estes excedentes nos últimos anos, está para terminar, não é? Estaremos, portanto, perante um instrumento muito importante. Deixava mais uma ou duas os pontos, não vou falar aqui do sistema complementar. Achei interessante a ideia de um ponto percentual do IVA poder ser considerado para uma conta de capitalização. Isso teria a vantagem de dar algum alento a uma fraca cultura previdencial que existe no nosso país, do ponto de vista da poupança, porque as pessoas sabem que a sua taxa de substituição vai ser inferior, mas não estão preocupadas com a poupança. E tudo que seja aumentar essa cultura previdencial é importante. Faz lembrar a frase do Anatole France, não é? O escritor que já um século atrás dizia que a imprevidência dos povos é quase infinita. O problema é que a dos governos é quase legal. E, portanto, há aqui que fazer esse confronto. Poderia falar também da questão da produtividade como elemento-chave de tudo isto. Achei interessante a questão do sistema de atualização das pensões e 3 notas ou 4 que eu deixaria para o debate, se assim entenderem, e com isto concluo. Em primeiro lugar, não se fala de reformas parciais. Esta pode ser uma medida que pode ter algum interesse, quer do ponto de vista de cada um, como do ponto de vista de melhor doseamento de receitas e despesas, ou seja, aquilo que nós chamamos de efeito volume e o efeito preço. Fala-se na questão da dependência financiada pela taxa social única. Eu discordo. Ela, neste momento, está bem, está no sistema de proteção familiar, porque a dependência, o sistema previdencial tem, sobretudo, a função de substituir rendimentos perdidos do trabalho, por desemprego, por doença, por doenças profissionais, por reforma, etc. A dependência não se deve estar dependente da lógica laboral e é, sobretudo, para financiar não perda de rendimentos, mas aumento de encargos, como é o abono de família, como são determinado tipo de prestações de sobrevivência, etc. E muito mais haveria a dizer, mas talvez só mais um ponto. Não vi o Livro Verde falar de um resquício, permitam-me dizer isto entre aspas, que tem que ver com a circunstância das políticas ativas de emprego ser financiadas pela taxa social única, às quais, de acordo com o doseamento da taxa social única pelas diferentes eventualidades, é responsável por 1,16% da taxa social única. Não faz muito sentido que esta área, que é um resquício que resulta na altura da negociação que se fez, quando se acabou com o Fundo de Desemprego, etc., etc., mas que devem estar mais no contexto de políticas cofinanciadas por fundos europeus e pela tributação geral, ou seja, pelo orçamento
do Estado. E fico por aqui, outras questões certamente virão. Muito obrigado. Muito boa tarde. Gostaria de começar por agradecer ao Colabor o convite que foi feito para estar aqui, saudar os meus companheiros de mesa e dizer-vos que é com todo o gosto que participo num debate sobre este livro verde sobre a sustentabilidade da segurança social. Quando mais não fosse por causa da cor, que bem precisa da lente neste. Eu gostaria de dizer, à semelhança do que já foi dito, que há aqui uma pequena lacuna que tem a ver com o facto de, é dito no livro verde, que ele é indissociável das notas técnicas. Mas as notas técnicas não estão disponíveis. E, portanto, ainda por cima, quando está a finalizar um período de audição pública, era bom que ele levasse em consideração que é muito difícil discutir alguns dos pontos que estão sem conhecermos o conteúdo das notas técnicas. Mas isso é apenas um pormenor. Começando um pouco pelas conclusões, e minha intervenção espero que seja curta, julgo que é importante que este livro reconheça a importância estratégica do sistema público de segurança social e do sistema público de pensões e que, de uma forma cuidadosa, aponte para a existência de níveis significativos de sustentabilidade do mesmo. Não quer dizer que isso seja uma garantia para todo sempre, não há garantias para todo sempre. Mesmo as expectativas, as projeções, a perspectiva a 50 ou 60 anos, parece-me hoje muito deslocada. Dou-vos só um exemplo muito simples. Tudo isto, quase tudo isto que estamos a falar, baseia-se naquilo que já foi citado na intervenção do Dr. Silva Peneda, no Aging Report. O Aging Report de 2006, antes da crise financeira, dizia que Portugal, na parte demográfica, que Portugal ia ter, de 40 ou 50 anos, não me recordo bem, ia ter 11 milhões e 300 mil pessoas. 11 milhões e 300 mil. Veio a crise financeira, no primeiro Aging Report que fez, disse que na mesma altura Portugal ia ter 8 milhões e 600 mil. Cito de cabeça. Portanto, estão a ver como é que uma simples, entre aspas, crise financeira veio dar cabo das perspectivas sobre a evolução da demografia portuguesa. Como eu estou profundamente crente que é pouco razoável estar a fazer projeções demográficas a 50 anos. Porque, por exemplo, aquelas que são feitas hoje já não incorporam, ou ainda não incorporam, as alterações migratórias que vivemos nos últimos anos. Se incorporarem, quando incorporarem, vão ver que aquele cenário tão dramático que o Dr. Silva Peneda aqui nos apresentou não vai acontecer. Ou poderá não acontecer. Eu acredito que isto seja muito interessante, do ponto de vista técnico, muito estimulante, fazer projeções a 50, 60 anos. Acredito que possa daí advir algum conhecimento acrescido, mas temos que ler estes dados sempre com enorme cautela, porque eles não são eles. Hoje, trabalhar a 10 anos é um exercício de longo prazo. Dito de uma forma um pouco a brincar. Mas, portanto, trabalhar a 50 ou 60 anos para questões tão complexas como a questão das pensões é, a meu ver, um pouco exagerado. O que faz com que, por exemplo, e o livro verde cita esta realidade, as projeções sobre a taxa de substituição que são feitas não são unânimes ou uniformes nas várias organizações internacionais. O Dr. Silva Peneda citou uma parte das previsões de que fala o livro verde, aquelas baseadas no Aging Report e na Comissão Europeia, mas se citasse a da OCDE, chegava à conclusão que, na visão da OCDE, as taxas de substituição portuguesas são das mais altas de todo o universo da OCDE. Quem é que tem razão? Provavelmente ninguém. Provavelmente será muito difícil, porque a taxa de substituição vai depender de muito mais coisas do que dependia no passado. Vai depender da natureza da carreira profissional de cada um. Vai depender, no nosso caso português, como é que vai evoluir o crescimento das pensões em função do aumento da carreira contributiva, que ainda está a acontecer e vai acontecer ainda durante mais uns anos, seguramente. Vai depender do efeito positivo
da alteração da taxa de formação de pensões, que era 2% por cada ano, desculpem lá a parte técnica disto, e agora em média está nos 2,2%, portanto a nova fórmula faz crescer o valor da pensão, dos salários de referência e, portanto, da pensão. Mas será que isso compensa? Provavelmente não compensará a descida previsível do valor da pensão, derivado de estar a contar no futuro toda a carreira contributiva e não apenas os 10 melhores dos últimos 15 anos. Agora, a conjugação de todos estes fatores é de muito difícil aferição a longo prazo ou sequer a médio prazo. Mais valia, não estou a dizer em alternativa, mas o que seria um bom exercício, e o Eurostat faz um exercício semelhante, é estar a analisar como é que está a evoluir a taxa de substituição, do ponto de vista da realidade. A Comissão Europeia calcula a pensão face aos salários dos últimos 5 anos, faz um dado, a taxa de substituição real. Mas nós podemos fazer, temos instrumentos para ver como é que ela está a evoluir de facto. Eu estou convicto, por enquanto, apesar de estar a avançar o peso de toda a carreira contributiva na forma de cálculo de pensões, ainda estamos a ter taxas de substituições crescentemente positivas relativas àquilo que acontecia há uns anos atrás. Peço desculpa, mas isto, o vício de começar a falar das coisas mais técnicas é muito grande. Mas, portanto, isto para dizer que vale a pena ter muito cuidado com as projeções no futuro, as boas e as más. Eu estou completamente de acordo com o que disse o Dr. Bagão Félix sobre o Fundo de Estabilização Financeira, mas é um facto que o crescimento elevado dos excedentes tem a ver com um comportamento extraordinariamente positivo do mercado de trabalho, quer em termos de número de trabalhadores, quer em termos de salários. Porque são as duas coisas. Se fosse só uma, não chegava para estes valores. Ora, isto é um dado que não era previsto. Nenhum analista o tinha incorporado nas previsões de médio prazo, quanto mais nas de longo prazo. Portanto, está a acontecer no mercado português, e não só no mercado português, um crescimento do emprego e dos salários que é bem superior àquilo que seria supor das taxas de crescimento do PIB. Há uns anos atrás, para que o emprego crescesse 1% ou 2%, era preciso que o PIB tivesse a crescer 3% ou 4%. Hoje, com crescimentos próximos dos 2%, há um impacto positivo no emprego. Porquê? Isso levava-nos a outro debate. Eu tenho a minha opinião, muitas delas têm a ver com cálculos deficientes do PIB, por isso é que eles estão sempre a ser corrigidos, mas não vamos para aí, mas é um facto que é este dinamismo económico que está a acontecer que tem suportado estes crescimentos tão elevados. Até porque as pensões têm crescido sempre ao nível da inflação, grosso modo. O que é que pode pôr em causa, eu não iria muito mais longe, porque já falei muito e depressa, o que é que pode em causa, quais são os fatores críticos para a sustentabilidade? Estou a falar do ponto de vista financeiro. Depois há a sustentabilidade económica e há a sustentabilidade social. Mas agora, falando do ponto de vista financeiro, há um fator que tem a ver com a base de incidência contributiva que muito bem o Livro Verde avalia, dizendo que a base de incidência fiscal e contributiva deveriam convergir, coisa que hoje não acontece. Portanto, a base de incidência fiscal é mais alargada que a base de incidência contributiva. Portanto, há aqui uma sugestão do Livro Verde de que se alargue a base de incidência contributiva. Isto é uma sugestão que vai contra as dinâmicas políticas que temos observado. Porque, mês sim, mês não, há alguém que propõe que haja uma parte das retribuições que seja retirada da base contributiva. Ou o 15º mês, ou as horas extraordinárias. Ou seja, estamos a dizer uma coisa com fundamento num sítio e estamos a defender políticas. Estamos. Quase toda a gente. Está a defender políticas que vão no sentido contrário. Portanto, este é um risco. É um risco. É uma espécie de plafonamento. Já alguém disse e é verdade. Quando se libertam algumas pessoas, ainda assim, não são todas, são aquelas que vão receber o 15º mês. E os prémios de desempenho e por aí fora. Quando se retira da base contributiva, estamos a libertar essas pessoas do seu esforço contributivo e a diminuir os mecanismos de solidariedade. Depois, a eficácia contributiva. Não vi esse ponto muito analisado pelo Livro Verde. Acho que isso é muito importante, porque nós continuamos a ter níveis elevados de evasão contributiva. Portanto, esse é um fator que pode... Depois, claro, obviamente, a evolução do emprego e salários. Eu não sou por natureza pessimista, sou economista, mas no que toca ao impacto do mercado de trabalho sobre os fatores determinantes, o futuro do trabalho, o seu impacto no mercado,
e na Segurança Social, não sou tão pessimista como ouço normalmente dizer as pessoas, também para aquela lógica de catástrofe, metade dos empregos vão desaparecer. Mas como é que vão desaparecer metade dos empregos? Onde é que isso está escrito? Em que tábua é que isso está escrito? Porque se desaparecesse metade dos empregos, desaparecia a economia. Porque se não há empregos, não há salários, não há salários, não há produto. Isso é uma coisa que se aprende no primeiro ano de economia. Portanto, estas visões que isto vai ser tudo só máquinas a trabalhar, e as máquinas também consomem, também vão beber a sua bica, ou vão a um jogo de futebol, os robôs, para poder estimular a procura. É evidente que há um risco de desestruturação do mercado de trabalho, mas ele tem sido excessivamente empolado na minha maneira de ver. Muitas vezes não de forma inocente. Se eu estiver à espera, se me disserem, olha, o teu emprego vai desaparecer, claro que a minha capacidade reivindicativa diminui. Mais vale ficar assim, não mexendo, ver se não reparam em mim, talvez assim o meu emprego não desapareça. Às vezes estas visões de catástrofe, para simplificar, não são tão inocentes quanto isso. Depois há a questão das formas atípicas. As formas atípicas são um risco para a sustentabilidade do sistema. Agora fala-se muito das plataformas, e bem, acho que está a haver sinais do ponto de vista internacional e também nacional positivos do ponto de vista de limitar um retrocesso social que corresponde àquele tipo de relação de trabalho. Mas, atenção, nós já andamos a ouvir dizer que o trabalho por conta de outrem vai diminuir. Não é de agora. Já do princípio do século, no mínimo. Que isto agora era tudo trabalho independente, que agora era tudo trabalho à distância, agora era tudo... E depois vamos ver os números. E o que está a crescer é o trabalho por conta de outrem. Na Europa e em Portugal. Mas isto não é uma afirmação vã. Eu posso citar os números que quiserem. Em Portugal cresce mais o emprego por conta de outrem que o emprego total. É certo que algum emprego por conta de outrem é atípico. São contratos a prazo e por aí fora. Mas na Europa, no seu todo, com raríssimas exceções, e em Portugal, este período de recuperação de emprego foi feito à custa do trabalho por conta de outrem. Ou na expressão que dizem o Eurostat, employees. Não são pessoas empregadas, não são employed, são employees. São relações subordinadas de trabalho que têm suportado o crescimento do emprego na Europa e também em Portugal. Do lado da despesa, há aqui questões que são muito importantes. Desde logo, acho que vale a pena, não me parece que o Livro Verde entre por aí, acho que esta reflexão tem que ser feita, olharmos para a forma de cálculo das pensões e verificarmos se ela tem ou não tem riscos de sobredimensionar o esforço orientado para a sustentabilidade, face à questão da sustentabilidade social. Ou seja, faz sentido continuar a ter a mesma métrica que temos tido de relação entre a esperança de vida e a idade da reforma? Será que não teremos que introduzir algumas mudanças? Eu sou profundamente convicto que essa relação tem que se manter. Porque se ela não se mantiver, pomos de facto em risco o sistema previdencial. Mas a forma como é feita essa relação, não nos esqueçamos, quando foi introduzido o fator de sustentabilidade, foi introduzido numa idade de reforma de 65 anos e depois, de uma forma discreta, de um momento para o outro, passou para 66, no tempo da Troika. Portanto, vai alterar um pouco os dados do problema, mas essa reflexão, a meu ver, deve ser feita. Apesar de eu continuar a defender, e se não defendesse tinha que fazer aqui uma profunda autocrítica, que a esperança de vida e a idade da reforma têm uma relação que não pode ser ferida. Agora, que tipo de relação pode-se discutir e pode-se avaliar? E reparem, isto não é... eu sempre odiei, se me permitem a palavra, estas coisas das reformas paramétricas. Porque quando se fala em reformas paramétricas é sempre dizendo, essas não são as boas são as outras. São as estruturais, são as que mudam tudo. São as que introduzem o plafonamento. São as que capitalizam todo o sistema. Essas que são as reformas. Essas de alterar a idade da reforma são paramétricas. A idade da reforma, a forma como ela evolui, não é uma reforma paramétrica, é uma reforma estrutural do sistema. Podemos encontrar, do ponto de vista da terminologia, parâmetros. É verdade, mas é uma dimensão estrutural de mudança que foi introduzida, depois foi de alguma forma prejudicada, mas que mantém, a meu ver, a sua validade. Depois,
fatores críticos do lado da despesa. A adequação seletiva. Eu concordo inteiramente com o que disse o Dr. Bom Félix. Não me parece. Estou preocupado, como todos estamos nós, com a questão da dependência, mas julgo que seria um erro estar a confundir uma prestação de natureza solidária, que deve ser, que pode crescer, até pode ter uma forma de financiamento própria. Agora, não é, a meu ver, enquadrável numa lógica de sistema contributivo. Alguns países têm, de facto, taxas especiais, sei lá, alguma dessas todas que falam, pode ser que seja viável para introduzir. Isto é um pouco diferente do que, eventualmente, introduzir um mecanismo de correção do valor das pensões a partir de determinada idade dos pensionistas. Isso é possível fazer, a meu ver, no modelo contributivo. Agora, criar uma prestação para uma eventualidade dessa natureza, parece-me que não é próprio do regime contributivo. Portanto, a adequação seletiva tem que continuar a ser muito criteriosa. E depois a atualização das prestações. Eu acho que o Livro Verde faz uma crítica correta ao sistema que temos hoje, que é de que a introdução da fórmula de cálculo, que foi um dado positivo, porque até aí as alterações das pensões eram sempre discricionárias. Eu fiz as contas sempre, mesmo com a introdução do 14º mês, sempre contribuíram para a diminuição do valor real das pensões, numa série longa. Portanto, antes da fórmula de cálculo, a quebra do valor real das pensões era maior do que depois da aprovação da fórmula de cálculo. É certo que há alguns anos ela não foi aplicada, mas é a altura de reavaliar esta fórmula de cálculo. E pensar se, por exemplo, como já aqui foi citado, não se deveria levar em linha de conta os próprios dados do sistema. Ou seja, se o valor dos salários, o crescimento dos salários não devia influenciar para além do PIB, ou em conjugação com o PIB e com a inflação, não devia, por forma, a meu ver, a corrigir um erro que tem explicação. Há um erro que é, há pensionistas com pensões mais altas, é certo, que nunca vêem compensado o valor da inflação, com a fórmula de cálculo que temos hoje. Quase nunca vêem. É excepcional haver um crescimento tão elevado que permita que eles também tenham uma atualização para o valor da inflação. Isto tem a ver com o facto de que, quando isto foi feito, havia uma perspectiva de que crescimentos de 3% seriam crescimentos relativamente normais. Que a média de 2% era feita com crescimentos de 13%, crescimentos de 1%. A realidade vai mostrar-nos que não é bem assim. Não sei se definitivamente ou se de uma forma transitória, e isso fez com que nós estejamos a penalizar permanentemente pensões que nem sequer são pensões extremamente elevadas. Não é com essas que eu estou a preocupar-me. Mas, portanto, estes fatores são estes fatores críticos do lado da despesa e do lado da receita podia-se dar muitos outros. Há só um ponto que eu tenho que dizer. Eu não consegui encontrar, e já há muito tempo que acompanho este debate, qualquer vantagem para o sistema da introdução de um parâmetro de natureza contributiva baseado no valor acrescentado líquido. Não consigo encontrar uma vantagem. Porque diz aqui que ele é neutro do ponto de vista fiscal, ou seja, não é para ter mais dinheiro. Não é uma diversificação de fontes de financiamento para reforçar a capacidade financeira da Segurança Social. Diz que é neutro. Depois, não estou a ver que tipo de contribuintes é que são prejudicados e os que são beneficiados com esta alteração. Vou acabar. E, portanto, se não há uma racionalidade de o que é que se está a promover, se fosse o VAB, que eu discordo ainda mais, se fosse o valor acrescentado bruto, sabíamos quem é que estávamos a prejudicar. Estávamos a prejudicar as empresas de capital intensivo, que têm muitas amortizações. Por isso, primeiro esta ideia veio como VAB, e quando foi feita esta crítica passou a vale. Mas não vale. Não vale porque é introduzir um fator de perturbação suscetível a planeamento agressivo e que, a meu ver, vai ferir aquilo que o Dr. Félix disse, que é muito importante, que é a tal sinalagma. Há sempre os juristas, têm sempre palavras que são... Três economistas. Sim, mas os juristas é que introduziram esta coisa. Não estou a... Sim, certo. Mas eu acho que a relação entre o que se paga, entre o salário, a contribuição e a prestação futura, tem que continuar a ser o coração do sistema. Muito obrigado. Muito bem.
Então, temos aqui várias pontas por onde pegar. Vamos começar pela da sustentabilidade, aqui para a nossa conversa, aproveitando aqui a referência do Dr. Vieira da Silva, que se diz contra o VAL. Agora, com mais ou menos com um discurso mais ou menos alarmista, incluindo as contas da Caixa Geral de Aposentações ou olhando só para as contas da Segurança Social, com mais ou menos imprevisibilidade da situação económica, política e com a volatilidade dos indicadores que sustentam estas projeções, é certo, é assumido que durante um determinado período vamos ter anos de déficits relativamente persistentes do sistema previdencial, não é? Isto toda a gente, mais ou menos catastrofista, não contesta. E aqui a questão é como se colmatam ou como se atenuam estes déficits, mesmo não sendo a situação dramática, como é que eles se colmatam? Através do Orçamento do Estado, através do VAL, Vieira da Silva já diz que não, através de uma taxa robô, de outra forma, aguardamos pela evolução do crescimento económico. Que outras formas de financiamento é que podem ser introduzidas? Dr. Bagão Félix, quer começar? Sim, a sua pergunta não tem resposta. Mas para mim, a não ser a circunstância de o sistema previdencial português público tem uma característica que mais nenhum setor das administrações públicas e das políticas públicas tem, que tem uma salvaguarda através de um instrumento que lhe permite compensar déficits anuais de maior ou menor intensidade e durante um determinado período, como está previsto até nas várias previsões, quer do Aging Report, quer do Livro Verde e outras, de poder, que é o Fundo de Estabilidade Financeira ou de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social. Eu acho interessante muitas vezes estamos preocupados com um déficit de 0,2, 0,3, 0,5% do PIB no sistema público previdencial. Mas ninguém está preocupado com, por exemplo, o sistema de saúde público não ter nenhuma almofada financeira, que eu saiba. Não é? Os sistemas de parcerias das obras públicas e outros não têm nenhuma almofada financeira. Ou seja, a almofada financeira é um cheque futuro pago pelos futuros contribuintes. Portanto, nesse aspecto, o sistema de pensões, em particular, é o sistema que está mais salvaguardado. E esse é um elemento adquirido. Quer dizer, nós podemos ter opiniões diferentes sobre a constituição do fundo, a constituição dos depurativos, desde o seu maior contributo, desde algumas receitas adicionais, marginais, é certo, que foram sendo criadas e que podem ter algum interesse, mas a verdade é esta. Não é? Agora, como é que isso se poderá resolver? Eu cada vez tenho mais dúvidas sobre a necessidade. Diga? Sobre a necessidade de... Não é sobre a necessidade. Como o Dr. Vieira da Silva disse, não é? Isto, para ver para além de 10 anos, é necessário, é salutar, é importante, mas também é importante perceber que é um exercício muito... um exercício muito teórico. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Um grande contributo no final do século passado para as políticas públicas de segurança social, que foi o Livro Branco, um contributo notável, talvez para mim um contributo mais valioso sobre reflexão, sobre medidas, que foi até bastante discutido. Não é? Eu ontem, quando estava a preparar umas ideias para aqui referir, fui consultá-lo. Ontem fui consultá-lo. E o que estava lá previsto
era, talvez para ser mais rigoroso, eu possa aqui, o que estava lá previsto era este exercício, bem feito na altura, que nós achámos que era num cenário em que o PIB crescia 3,25% ao ano, coisa que hoje em dia é uma fantasia para todos nós, não é? Em que a produtividade crescia 2,5% ao ano, os salários 2% em termos reais e o emprego 0,75% ao ano, estava previsto a ruptura do sistema para 2015. Estamos em 2024, eu cá continuo a receber a minha pensão. Portanto, não... Vieira da Silva. Não, isto é só para mostrar que um notável contributo, um notável trabalho, não está em causa se foi melhor ou melhor, foi um notável trabalho. Fez uma previsão destas que obviamente não se concretizou. Mas, entretanto, foram feitas bastantes reformas, não é? De curto, médio e longo prazo. Foram reformas importantíssimas, mas repare bem com estes valores. Eu há bocado não referi a reformas paramétricas, já agora referi a elementos paramétricos do sistema. Algumas delas foram reformas estruturais. Mas é importante, é só para dizer que concordo consigo. Algumas foram reformas estruturais através de parâmetros, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. Foram feitos. Mas, e para isso muito também terá contribuído a consciência deste livro branco da segurança social. Deixa-me só passar aqui ao Vieira da Silva. Nós vamos conversando agora, numa base mais informal, à vontade. Mas, Vieira da Silva, se não vale o quê? Até agora, o que se tem feito são essencialmente consignações de receita que não são, não pertencem ao sistema previdencial, não é? Se a proposta da criação de uma taxa sobre o valor acrescentado líquido fosse uma proposta para aumentar as receitas, eu aí estava substituir, não é? Para substituir, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade, não tem efeito nenhum. Sim. Se for mais do que os salários, não se aplica. Se for mais do que a taxa sobre os salários, não se aplica. Basicamente, é isso que quero dizer. Portanto, a única explicação que pode vir é de que os setores que pagaram mais e os que pagaram mesmo, em conjunto, têm um efeito positivo na economia ou na sociedade portuguesa. Eu não percebi como. Mas o defeito é meu e tenho pena, já li algumas coisas que o Dr. Armindo Silva fez sobre este tema, um estudo que ele foi responsável, e é um estudo bem feito e muito respeitável, mas a nota técnica sobre esta questão, julgo que é da responsabilidade dele, ajudaria muito a perceber se... Agora, não estamos a falar de melhoria das fontes de financiamento, estamos a falar apenas de substituição, com base também num pressuposto que o trabalho tem uma taxação excessiva. Então, onde é que nós vamos encontrar a explicação, a fundamentação do que o trabalho tem uma taxação excessiva em Portugal? Tem mais elevada que nos outros países da União Europeia? Não tem. Em porcentagem do PIB, em comparação internacional, um peso, IRS mais taxa social única, IRS é outra acaba coisa. por ser Estou a falar das taxas contributivas. As taxas contributivas não me parece que... Nós só temos... o Euromilhões não sai aos Estados, não é? Mesmo que saísse. Que quando sai, melhora as contas públicas. Quando sai em Portugal o Euromilhões, melhora as contas públicas, por acaso. É visível, aliás, isso. Mas não há esse tipo de... Havia antes, descobria-se petróleo ou alguma coisa parecida, mas também não fomos muito bem fechados pela sorte nessa distribuição de recursos. E, portanto, se nós quisermos financiar a despesa presente e futura, só podemos recorrer a dois tipos de instrumentos, ou instrumento de natureza fiscal, puro e duro, ou instrumento de natureza contributiva. Certo. Depois pode haver pequenos acréscimos que tenham a ver com receitas do Estado de outra natureza. Já se falou das receitas das autoestradas, dos acordos de cedência. Silva Peneda, se aqui estivesse, defenderia a taxa sobre os robôs, não é? Assim, em termos genéricos. Sim, mas a taxa sobre os robôs é mais uma vez sempre pensada para baixar a taxa sobre o trabalho. Não é pensada para subir as receitas. E depois, nós temos que nos entender todos sobre a questão da tecnologia. Ou nós achamos que as tecnologias têm vantagens estratégicas para um país como Portugal, ou achamos que não.
se achamos que elas têm, não vamos estar aqui a pensar, há robôs bons e robôs maus. Há uns robôs que levam aqui uma estrela e esses pagam. Outros são muito bons, levam um círculozinho e esses não pagam. Quer dizer, parece-me que isso tem pouco a ver com a economia e mais a ver com alguma... com fantasia. Repare, para haver uma parte da economia que é suportada por uma elevada automação, tem que haver outras partes da economia onde o fator trabalho está presente. O grande problema é se a divisão internacional do trabalho nos cabe a nós, todas as máquinas, e os trabalhadores estão no outro sítio. O risco disso acontecer é muito baixo. E, portanto, não me parece que nós venhamos a ter um estrangulamento. Repare, o que é que justifica, em última análise, o crescimento da imigração para Portugal nos últimos anos? É a necessidade de mercado de trabalho. Se não houvesse necessidade de mercado de trabalho, nós não tínhamos imigrantes a entrar em Portugal. Muitos deles em áreas para o qual não existe oferta de mão de obra. Portanto, aquela ideia de que isto vai tudo minguar, depois quando nos encontramos na rua saudamos, olha, lá está um humano. É uma ideia falsa. A natureza tem horror ao vazio e vão crescer para Portugal. Um movimento, sempre aconteceu isso na história. Eu vejo isso com uma certa esperança, não com esse dramatismo, porque desde que li o Isaac Asimov há 1960 ou 70, né, que ele escreveu isto, antecipou que a automatização destruiria empregos e que finalmente os trabalhadores iam ter direito a uma época de ócio. E de facto, pronto, a partir daí achei, vão pagar a minha segurança social. É verdade, mas social. quem é que lhes paga? Os computadores. E onde é que os computadores vão ter recursos? Eu fiquei com grande esperança que nos substituíssem no financiamento da segurança social. Não tem que ser visto com dramatismo. Eu gosto muito do Isaac Asimov, mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu acho que é desejável, o Keynes já fez essa previsão também, acertou em muitas, falhou noutras, otimista, que a necessidade de trabalho ia diminuir. Eu acho que isso é algo que não só é vantajoso, como é necessário. A jornada de trabalho que hoje marca as sociedades modernas é uma jornada excessiva. Em Portugal é muito excessiva. Mas uma coisa é isso. Outra coisa é achar que não vai haver trabalho, que não vai haver condições para... Aquilo que eu... Só para acabar. Aquilo que a mim me preocupa como cidadão é que nós possamos antever uma espécie de distopia em que há uns que têm trabalho e recebem salário e há outros que não têm trabalho e recebem um rendimento básico de cidadania. Porque isso será sempre uma cidade dual, uma cidade de desigualdade, na minha visão, mas posso estar completamente enganado. Muito bem, pronto. Portanto, conclui-se aqui que temos instrumentos necessários, suficientes para ir gerindo a questão da sustentabilidade, não é? Agora, fundo de estabilização financeira é uma das propostas também do livro verde e é uma crítica que vem sendo feita, está demasiado preso à dívida pública por razões, por pressão do Ministério das Finanças, não é? Deve ser libertado esse encargo, deve ter mais liberdade de gestão dos ativos, uma preocupação, sim, por exemplo. Não, a partição dos ativos, os limites máximos e mínimos, que aliás são comuns a qualquer estrutura de gestão de ativos financeiros a longo prazo, designadamente os fundos de pensões, não é? No FEFS podem ser discutidas. Alguma prudência acho que é necessária, não é? Estamos a falar de um fundo consignado a responsabilidades futuras. E nada de aventureirismos. Eu sou relativamente conservador. Não é? A volatilidade dos mercados financeiros e novos instrumentos que vão surgindo, por vezes podem parecer o Eldorado, mas a prazo podem ser bastante danosos. Portanto, repito, sou favorável a alguma prudência, mas por outro lado, simpatizo com alguma limitação máxima o Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social ter instrumentos de dívida pública. Mas por outro tipo de razões, não é? É
porque é um bocadinho a pescaria de rabo na boca. Quer dizer, que é o fundo, o FEFSE, responsabiliza, assegura o futuro, em determinadas circunstâncias, com dívida do Estado. É como uma família que deve dinheiro e para garantir a cobertura dessa dívida se financia com peça outro empréstimo. Portanto, há aqui um ciclo, não direi que é vicioso, mas que é um ciclo. Mas é de baixar esse patamar, então. É de baixar esse patamar. Sim, mas a proposta do Livre Verde parece-me conjugar a prudência com essa necessidade de alguma libertação da dívida pública, que é uma forma de financiar através do financiamento da entidade na qual o FEFS faz parte no conjunto das administrações públicas. Eu tendencialmente posso concordar com esta posição. A mim não me choca que existam reservas em títulos da dívida. Porque se um fundo público português não confia na dívida pública do seu país, quem é que vai confiar? Mas não precisa ter 80% das reservas, não é? 50% neste momento. 50% já baixou? Então desatualizado. 50 e tal por cento. Sim, houve uma orientação no tempo do programa de ajustamento financeiro, o Ministro das Finanças deu a orientação de ser 90%, mas depois voltou aos valores tradicionais, suponho eu. Eu queria só contar uma pequena... Eu sou pela prudência. Admito algum risco, mas sou pela prudência. Quero só contar-vos uma história muito pequenina. Há uns anos atrás, era eu responsável por esta área, e tínhamos no programa que iríamos partir tranches do fundo e fazer concursos para que os privados os pudessem gerir em melhores condições. E fizemos essas iniciativas. A iniciativa que fizemos foi convidar os operadores dessa área para pegarem, imaginemos, 500 milhões do fundo, que era mais pequeno na altura, e negociarem connosco uma rentabilidade. O que nós fizemos era assim, a única coisa que fizemos é garantir que, no mínimo, temos a rentabilidade que temos no FEFS. Sabe quantos é que aceitaram a proposta? 0. Ou seja, eles, se quiser, para correr riscos, estavam disponíveis. Para dizer, não, nós somos muito melhores a gerir que vocês. Então vamos ter muito melhor rendimento. Então, se são assim, vamos lá repartir os lucros. Não, não houve uma instituição que tivesse querido correr esse risco de nos assegurar aquilo que nós temos na tal política conservadora e pouco rentável, e depois o que viesse a mais, então partia-se de uma forma qualquer. Agora, é óbvio que, tendo o fundo um volume tão elevado e podendo projetá-lo a longo prazo, aí faz sentido a crítica de estar demasiado dependente de ativos desta natureza. Okay. Porque pode investir em ativos de longo prazo, que esses são muito mais defendidos do ponto de vista da sua volatilidade. Okay. Houve um patrão que recentemente sugeriu que se usasse, já que o fundo está a engordar bastante, este ano vai passar a garantir 2 anos, não é, de pensões, sugeriu que se desviasse parte do fundo para reduzir a TSU. Não. Pronto, já percebemos a resposta, não precisamos gastar tempo aqui. Vamos saltar para as pensões. Não, diga. Sobre o fundo, não é a questão da diminuição da taxa social única, mas há que estar alerta com tentações de usar o fundo, o FEFS, para outras funções que não são aquelas que ela tem, funções estatutárias. Eu, como agora já não tenho contactos, limito-me a ser um cidadão comum, em termos de leituras e tudo isso, mas de vez em quando ouço assim umas coisas, uns boatos, que eu julgo que são só boatos, não é? Mas já ouvi o boato de que talvez o FEFS, dados estes excedentes, pudesse financiar parte do déficit do regime fechado da Caixa Geral de Aposentações. Cuidado. Não, outra solução, pronto, muito bem.
Vamos às pensões. Vieira da Silva, há bocadinho disse que era a altura de reaver, pode ser a altura de reaver a fórmula de cálculo. Se calhar detalhar um pouco isto. Nós estamos com um fator de sustentabilidade, já está praticamente nos 17%, não é? Quem se reformar antecipadamente leva uma pancada muito significativa, 16,9 mais os 0,5 por cada mês de antecipação. Isto seria um aspecto que reviria? Está na altura de rever isto ou não? Desse ponto de vista, estou muito alinhado com o que eu penso ser as opiniões do Livro Verde. Vamos lá ver. A questão, o fator de sustentabilidade foi criado para que as pessoas pudessem escolher ou trabalham mais e recebem a pensão que teriam antes da criação desta reforma, ou então não trabalham mais e levam um corte. E foi assim que foi criado inicialmente. Agora, o fator de sustentabilidade, o que é que ele faz? Principalmente altera o valor da idade legal de reforma. Aquilo que era uma possibilidade, financeiramente era a mesma coisa, era neutro, mas aquilo que era uma possibilidade para ser uma obrigatoriedade. Tens que trabalhar até aos 66 anos e 8 meses, ou 9 meses. Portanto, isso é efeito do fator de sustentabilidade. Depois há outro efeito que é cortar o valor de algumas antecipações. As antecipações acima dos 60 anos, já não me lembro exatamente todos os pormenores, mas aqui na sala quem sabe, essas não têm a aplicação do fator de sustentabilidade, acima dos 60 anos com 40 anos de carreira contributiva. Portanto, que é a situação que verdadeiramente deve ser protegida. Se há pessoas que têm vontade de se reformarem quando estão ainda muito longe, quer em carreira, quer em idade, da idade que garante uma prestação, há um fator de penalização que cai sobre elas. Não creio que possa ser de forma muito diferente, porque isso seria uma fragilização grande do nosso sistema. Eu quando referi a reavaliação, olhámos mesmo para a fórmula e vemos, é isto que nós precisamos neste momento. Eu não ponho em causa o princípio. A idade da reforma deve estar indexada à esperança de vida. O indexante é que pode ser de várias formas, pode ser mais alisado, no sentido de ser, pode ser os últimos 3 anos, para não ver o que aconteceu nos últimos anos, que é oscilações, passa para 60, eu reformei-me com 66 anos e 5 meses, depois passou para 60, aí a pandemia teve um efeito, baixou para 2 meses, depois subiu outra vez. Portanto, se fosse alisado, se considerasse os últimos 3 anos ou 4, agora não estamos a entrar aqui em pormenores técnicos, mas isso podia ser feito. Porque todas as mudanças devem ser avaliadas. E, aliás, a lei de bases que aprovou estas normas previa a sua reavaliação, mas, entretanto, como se diz na linguagem popular, depois mete-se o Natal, depois mete-se o Carnaval, aqui meteu-se a crise, depois meteu-se o Covid, depois meteu-se a guerra, portanto, essas coisas às vezes ficam um bocadinho para trás. Mas era nessa perspectiva. Eu só gostava de dizer, pode-nos acabar o tempo, e ela já foi aqui aflorada, nomeadamente pelo Dr. Bagão Félix, que é, há quem tenha a tentação de dizer que este excedente é falso, porque existe um déficit na Caixa Geral de Apresentações. Pois existe um déficit, mas quem o criou foi quem criou a Caixa Geral de Apresentações. Não foi quem considerou que ela era um instrumento, era um grupo fechado. Porque a Caixa Geral de Apresentações nunca foi criada na lógica contributiva, previdencial. Porque se fosse, não tinha as idades de reforma que existiam, não tinha a ausência de contribuições que foram durante décadas, e não tinha condições muito mais favoráveis, que agora já não tem, do que têm os trabalhadores do outro setor. Portanto, o Estado assumiu um compromisso com aqueles trabalhadores de lhes pagar aquela pensão. Já fez uma mudança nas condições. Foi aproximar, ainda que não seja exatamente igual, mas aproximar da forma de cálculo do setor privado. Já fez isso. Já aproximou completamente a idade de reforma, salvo para alguns setores específicos que também existem no setor privado, militares, por aí fora. Mas já fez isso tudo. Agora, não vamos pensar que vai ser o esforço contributivo do sistema previdencial que vai financiar uma responsabilidade que o Estado assumiu pela sua própria escolha, ninguém o obrigou, não foi uma reivindicação dos trabalhadores, não foi uma reivindicação, agora não descontem, não foi uma opção de criar um sistema que nem sequer era de reformas, era de aposentações, até o nome era diferente. Agora alguém que venha dizer, não, dizem que está equilibrado, mas estão-se a esquecer, pois não estamos a esquecer.
Sabemos que o Estado tem essa responsabilidade, que ela é pesada, mas que é uma responsabilidade que nós sabíamos que existia a partir do momento em que a idade de reforma na administração pública, peço desculpa os trabalhadores da administração pública aqui que estão, chegou a ser, na prática, de 55 anos. Okay. Na prática. Olha, para muita gente, portanto. O Bagão Félix concordará, não é? Mas, então deixe-me introduzir aqui outra questão, por falar em medidas que andam aos solavancos e não chegam a avançar, reforma a tempo parcial, não é? Há muitos anos que se fala nesta possibilidade, até para substituir reformas antecipadas ou falsas reformas antecipadas por via do subsídio de desemprego, mais valia permitir reformas a tempo parcial. Eu julgo que praticamente todos os governos a prometeram, nenhum a conseguiu concretizar. É um problema técnico, é uma questão orçamental, porque em termos teóricos faz todo sentido, não é? Eu não posso responder pelos outros governos. Aquele em que estive, estava pronto um diploma sobre as reformas de tempo parcial, quando desgraçadamente aceitei ser Ministro das Finanças. E depois teve que o vetar. E depois vetou. E depois, obviamente, vetei. Esse também bateu no Terreiro do Paço, foi? Não. Eu herdei esse trabalho que o Bagão Félix tinha feito. Se a memória não falha. Não estava a acabar. Não, a ideia é uma ideia excelente. É uma ideia muito benévola, muito... Agora, levanta problemas técnicos muito sérios, porque é, nomeadamente, o facto de como é que nós garantimos que a pensão a tempo parcial é efetivamente uma pensão a tempo parcial e não uma forma de baixar o custo de trabalho. Porque esse risco existe. E é um risco de dimensão. Nós já temos vários instrumentos que permitem uma transição diferenciada. Por exemplo, a pessoa pode reformar-se, ter outro emprego, diferente do que tinha, continuar a receber a sua pensão, descontar muito menos para a Segurança Social e todos os anos ver a sua pensão aumentada. Está a descontar, mas muito menos. Esse mecanismo é parecido, não é parecido, mas tem alguma lógica semelhante. Como há outras formas também de beneficiar quem trabalha para além da idade da reforma, da sua idade pessoal de reforma. Agora, há de facto, eu gostaria muito que alguém conseguisse desembrulhar esse problema, mas... Pois, é um bocadinho. Nós vemos o que é que acontece com o subsídio de desemprego, e há aqui um problema que não falámos e não vamos ter tempo de falar, que são as pensões antecipadas por desemprego de longa duração, que é um problema muito delicado. Muitas delas falsas. Mas muitas deles é relativamente falso, porque assegura-se ao trabalhador, olha, vais para o desemprego, ou pago do desemprego e a seguir pago-te a pensão. Não paga nada, Exato. Quem paga é a pessoa. Mas o risco de acontecer coisas desse tipo em alguns segmentos do nosso tecido produtivo, um tecido económico, é um risco que existe e que é preciso ser blindado para ela ter eficácia. A reforma a tempo parcial seria uma forma de evitar recurso a esses expedientes, não é? Olha, deixem-me fazer mais uma pergunta sobre pensões, antes de passar aqui também à plateia. Esta questão da atualidade, o Silva Peneda disse que se fosse ele, proibia atualizações extra nas pensões. Como é que viram este debate agora, este último debate sobre atualização das pensões? Permanente, não permanente, eu dou mais, quem é que dá mais? Damos agora, damos um cheque depois? Teria feito assim? O que é que isto significa do ponto de vista da previsibilidade, da credibilidade? O nosso debate estava a ser um debate tão interessante sobre o livro verde da Segurança Social e sobre o alcance. Está no livro verde. E a Está prazo, no livro verde. tudo isso, e de repente entramos na barganha de medidas, enfim, medidas que obviamente são, agora usa-se muita palavra por tudo e por nada, mas são de facto medidas populistas, no sentido mais rigoroso da expressão. Evidentemente, aliás, até houve um novo conceito que foi surgido nesta discussão, que é do aumento estrutural. Não foi o aumento estrutural. Estrutural quer dizer que se prolonga por muitos anos. Este aumento estrutural, de facto, este adicional do aumento do valor das pensões,
vai-se refletir, não para sempre, como também é dito, mas vai-se refletir, considerando a esperança média de vida de reformados de cerca de 20 anos, dividindo por 2, em termos de distribuição normal, vai-se refletir nas contas públicas da Segurança Social, pelo menos durante 10 anos. Não... Mas eu acho que... prefere o modelo do cheque? Sim, eu sou... Dar aos pensionistas eu tenho alguma simpatia, desde que não seja vulgarizado, não é? Mas tenho alguma simpatia por poder haver aumentos esporádicos, isto é um bónus, um valor acrescido às pensões, sobretudo por várias razões. Em primeiro lugar, porque isso beneficia as pensões mais baixas, não é? Embora se possa contrapor, e eu próprio, quando no meu raciocínio contraponho, o facto de haver, para esse efeito, o conceito do complemento solidário para idosos, que é uma forma mais equitativa, sujeita à condição de recursos, porque, vamos lá ver, ainda há muita pensão baixa que não é de pessoas com fracos rendimentos. Há cada vez menos, mas ainda continua a haver. Esse é um ponto. Por outro lado, quando ainda há pouco referia os excedentes do sistema previdencial, 3.000 e tal, 4.000 milhões de euros, permita-me usar uma linguagem, entre aspas, quase empresarial, não me repugna que possa haver um bónus que é uma forma de, entre aspas, distribuição de dividendos, com muitas aspas, dos resultados bastante positivos e excedentários do sistema de pensões, sem que isso prejudique o futuro. Não? Ou seja, vejo algumas vantagens e inconvenientes em qualquer das situações, mas pronto, isso depois é o terreno da luta política partidária e eu nessa não me quero meter. Vieira da Silva, um chequezinho ou uma coisa previsível? Eu digo a minha opinião sem nenhum problema. Eu acho que aquela frase que o Dr. Silva Peneda disse, que devia ser eventualmente proibido que houvesse atuações extraordinárias, isso só faria sentido. Não, eu não concordo com isso. Só faria sentido se houvesse também a proibição de haver congelamento da forma. E que nós vivemos vários anos com a forma congelada. Portanto, os primeiros aumentos extraordinários que existiram foram aumentos extraordinários apenas sobre as pensões que tinham estado congeladas, das mais baixas que tinham estado congeladas durante os anos da intervenção externa. Eu tenho aqui uma opinião tendencialmente concordante com o Dr. Bagão Félix, mas discordante sobre a hierarquia. Eu acho que quando há condições, o que vale a pena é nós mexermos mesmo na fórmula. Se temos condições para isso, então vamos mexer e vamos torná-la mais justa, e é possível fazê-lo, torná-la mais justa. Essa deveria ser a prioridade e em torno dela deviam os partidos entenderem-se. Depois, se é sobre o repugna mais haver assim, uma espécie de bónus. Quer dizer, porque acho que isso é inverter toda a lógica do sistema previdencial. Aliás, tenho a impressão que o bónus será pago por orçamento de Estado. Mas foi o que ouvi noutras ocasiões, não sei. Mas essa ideia de que houve excedente, então e porquê é que não fazemos isso com os outros setores? Porquê é que são os pensionistas que estão sujeitos à regra? Olha, é um pouco daquela, quando alguém pedia um apoio, olha, está bem, toma lá, se não puder ser, tenha paciência. É uma lógica do tenha paciência. Não faz sentido num sistema maduro e um sistema sério, constitucional de pensões que haja uma lógica de abono extraordinário, a não ser quando as circunstâncias o justificam. Por exemplo, como nossa forma de cálculo atualiza em função do último ano, se quando há, como aconteceu, uma inflação repentina, galopante, as pessoas ficam em dificuldade e aí justifica-se um apoio extraordinário. Ou noutras situações semelhantes. Porque, de facto, nós fizemos essa discussão, optámos que a forma de garantir sempre a correção da inflação era considerar o último ano. Mas tem esse problema de se o último ano é atípico. Portanto, eu gostaria era que houvesse menos medidas extraordinárias,
não vou a ponto de as proibir, e de facto acho que se tem que haver, prefiro que sejam incluídas no sistema. Agora, há uma coisa que o Dr. Silva Pimentel disse, elas são pagas em grande parte pelo Orçamento de Estado, porque como elas são principalmente sob pensões baixas, há muitas pensões que têm o complemento social. Portanto, o Estado vai pagar uma parte deste aumento, não é só o excedente da Segurança Social. Sim. Portanto, o que torna isto ainda mais complexo do ponto de vista da análise, porque como o Dr. Bagão Félix mostrou ainda há bocado, nós temos um excedente do Estado que é um déficit sem excedente da Segurança Social. Que ainda por cima é um excedente que não pode ser utilizado, não é um excedente de tesouraria, porque tem que ir para o FEFS. Quando se diz, bem, o Estado tem um excedente, não tem um excedente, é verdade que tem, do ponto de vista das contas públicas, tem um excedente, mas esse excedente, mais do que o excedente, é obrigado a ir para os cofres, salvo seja, do Fundo de Estabilização. E bem, mas isso leva a que haja um pouco mais cuidado com olhares precipitados sobre a realidade. Okay. Nós temos mais 10 minutos para questões. Se houver alguma tolerância da organização, se calhar um bocadinho mais, não há tolerância. Pronto. Perguntas rápidas também para respostas rápidas. Uma ali atrás, que foi o primeiro. Bom, vai aqui primeiro. Só um segundo. Só um segundo. Primeiro aqui, desculpa. Olá, boa tarde. Obrigada pela apresentação. Preciso levantar, pronto. A minha pergunta, na verdade, é, primeiro, falar que a tributação sobre robôs ela pode ser vista sobre outras perspectivas que não a de diminuição da taxa única. A gente tem já estudos sérios sobre isso, inclusive com destinação à segurança social. Mas um ponto importante é exatamente o que o Livro Verde aponta, que é a questão da neutralidade. Porque é fato que a inteligência artificial, em algumas profissões, está tendo um esvaziamento ou uma substituição. E, quando isso acontece, a gente fere a neutralidade à medida que a automação, seja inteligente ou não, ela goza de incentivos fiscais, ou seja, você tem incentivos ao capital. Enquanto a tributação na remuneração do salário, não temos isso. Então, a gente tem estudos já que comprovam que isso fere a neutralidade do sistema. Então, eu queria que os professores falassem sobre isso. Okay, mais uma questão ali. Quem é a pessoa? Não sei se há mais alguma. Colhemos 3. Bom, boa tarde. Eu ia começar por dizer que me parece que a sustentabilidade da segurança social, com reformas estruturais ou paramétricas, serão sempre medidas insuficientes, sobretudo quando atendemos a um quadro mais geral em que temos um envelhecimento da população, com uma diminuição da população ativa, que não é compensada pela imigração, e temos também algo que é também consequência de opções políticas muito claras, um modelo de economia assente em atividades de baixo valor acrescentado, que levam a baixos salários, e, portanto, se há baixos salários, as taxas, mesmo que sejam muitíssimo elevadas, que não serão, mas mesmo que fossem mais elevadas, não gerariam a capitalização suficiente. E sobre isto, eu queria só dizer 2 notas muito breves. Perguntas. São perguntas. Primeira, se não faria sentido introduzir um sistema progressivo na aplicação das taxas ou das contribuições para a segurança social. E a segunda, não é bem uma pergunta, mas pode passar como pergunta, que é se faz ainda hoje sentido manter o fator de sustentabilidade, que desde logo gera situações de desigualdade até com expressão constitucional, ou seja, há tratamentos diferentes sem justificação para isso, e a própria receita que se poupa com o fator de sustentabilidade também não será propriamente relevante. E, portanto, se não faria sentido eliminar de uma vez com o fator de sustentabilidade, procurando encontrar naquelas medidas que se falou há pouco sobre, enfim, determinados casos de antecipação de reforma ou de, enfim, se aí poder-se manter, podia-se corrigir de alguma forma alguma destas questões, mas eliminando o fator de sustentabilidade. O Vieira da Silva já respondeu a essa há bocadinho, talvez o Bagão Félix possa depois. Vítor.
Sim, bom, eu sou Vítor Junqueira, participei nesta comissão do Livro Verde e queria aproveitar aqui só para corrigir duas ou três coisas que eu vi. Em primeiro lugar, a questão do fator de sustentabilidade, já agora. O fator de sustentabilidade tem uma aplicação hoje em dia muito limitada. Ela verifica-se sobretudo no avanço da idade da reforma, não é uma aplicação de um corte. O fator de sustentabilidade só se aplica em regimes de antecipação em que não houve avanço da idade de reforma, como é o caso da antecipação por desemprego de longa duração. E aí sim, aí existe fator de sustentabilidade porque não houve esse avanço na idade legal de reforma. No caso da antecipação por flexibilização, aquela que tem 0,5% de penalização ao mês, essa é a única penalização que existe, porque já houve o avanço da idade de reforma. Certíssimo, 60-40, para quem tem 60-40. Exatamente, são essas as novas regras da flexibilização. Portanto, e a aplicação do fator de sustentabilidade enquanto corte, enquanto os tais 17, 15%, é muito residual neste momento, já praticamente não existe. Outra coisa que creio que o Dr. Bagão Félix disse, não sei se percebi bem ou mal, a propósito das políticas ativas de emprego, que não viu referência no Livro Verde a respeito da participação do sistema previdencial nas políticas ativas de emprego. Existe, quando falamos da necessidade de revisão da taxa contributiva e da desagregação da taxa contributiva, faz essa referência dizendo que não faz sentido que uma taxa contributiva que serve sobretudo para cobrir prestações de substituição de rendimento de trabalho estejam a financiar políticas ativas de emprego. Muito bem. Endereço-vos as três perguntas. Portanto, a questão da tributação dos robôs, um sistema, uma TSU progressiva, parece interessante, o fator de sustentabilidade. E esta das políticas ativas, assim um compacto. A questão dos robôs já foi respondida também. Sim. Em todo caso, já agora a propósito do valor acrescentado líquido, ainda se põe outra questão, não é? É aquele creio que o próprio Oliveira fala que vai deixar muitas entidades empregadoras de fora, não é? Basta olhar para as empresas que pagam IRC em Portugal para percebermos isso, não é? E, portanto, haverá outro tipo de consequências que, para além do controle do sistema e dessa nova tributação, não seria inequitativa, em meu entender, e seria difícil de assegurar fatores de igualdade. A questão é o sistema progressivo da taxa social única, não foi isso? Quer dizer, diga? Uma TSU progressiva. Uma TSU progressiva. Não, eu não concordo. Não é? Para progressividade temos o IRS, e não é pequena. Não é? Para contribuir para as despesas gerais do Estado português e para as políticas públicas. A taxa social única deve manter o tal sinalagma, isto é, deve manter uma relação comutativa por outro lado, há alguma progressividade do lado da despesa. Por exemplo, na taxa de formação das pensões existe e pode ser mais sustentada e fortalecida e valorizada alguma maior correspondência do esforço contributivo na pensão, nas pensões mais baixas. Mas a sua pergunta fez-me chegar aqui à minha cabeça uma questão que eu sempre coloquei e que é a seguinte: se nós considerarmos em conjunto a taxa social única e o IRS, o sistema conjunto destes dois tributos, em algumas circunstâncias é regressivo. Porque os trabalhadores têm, quando os seus salários são tributados a IRS, têm uma dedução específica, como têm, aliás, os pensionistas, agora é 4.000 e poucos euros, não é? Creio que foi aumentado agora para cerca de 4.400 euros.
exceto isto é, podem ter mais se o valor da taxa social única da parte do trabalhador for superior a esse montante, o que não é, enfim, para rendimentos médios altos, é relativamente fácil de ultrapassar esses 4.000 euros da dedução específica. Ou seja, em termos muito caricaturais, um trabalhador com o salário mínimo desconta sobre o seu salário 11% de TSU e não paga IRS. Portanto, no conjunto dos dois tributos, desconta 11%. Um trabalhador médio desconta 11% de taxa social única, mas como paga IRS, vai recuperar 4.400 euros de dedução específica dessa situação. Não é? Um trabalhador com um salário mais elevado, que, por exemplo, que paga também 11% da taxa social única, vou até para o limite máximo, e que tenha uma taxa marginal máxima de 48%, vai buscar quase metade da taxa social única que lhe é abatido no seu IRS. Portanto, é uma questão que, enfim, que talvez um dia possa ser mais discutida. E aí, assim, eu vejo aí alguns fatores de distorção que poderiam ser esbatidos, mais nessa perspectiva. Vieira da Silva. Sobre a questão dos robôs, a questão que foi levantada foi o facto de o Estado ou a União Europeia, quem quer que seja, possa dar incentivos à instalação de empresas que são intensivas em capital, nomeadamente em capital com essas características. Bom, se o fazem porque estão a avaliar vantagens, ganhos colaterais. Não é por causa do robô em si. Não é muito bom ter um robô, eu vou dar um incentivo. É para que a instalação de equipamentos tecnologicamente mais avançados possa ter um efeito positivo no conjunto da economia. Nós podemos discutir isso e discordar disso, mas esse é o racional. E, portanto, não me parece que... volta ao mesmo, se nós quisermos substituir, se nós quisermos alargar as receitas da Segurança Social, pensando eu que não é razoável, nem faz sentido aumentar a taxa social única, a única hipótese é com impostos. Então, se considerar que isso é necessário, pode-se usar os robôs ou os consumos excessivos, ou isso aí abrimos uma caixa que depois temos dificuldade em fechar. Eu, pessoalmente, sou sempre muito cauteloso com as medidas que tentam travar o progresso técnico. A história ensina-nos isso. Já muitas vezes na história o ser humano tentou bloquear o progresso técnico e quando o tentou fazer, partiu sempre a mão. Não teve nenhum ganho com isso, porque o progresso técnico, se fecha uma porta, entra pela janela. Eu acredito que, se bem controlado, claro que por vezes não é, o progresso técnico auxilia o trabalho humano e não o contrário. Mas acho que isto é um tema, se calhar, um dos temas mais interessantes para nós discutirmos. Portanto, sobre o fator de sustentabilidade é mesmo isso. Eu posso aí confidenciar, na última reforma que foi feita, a proposta que havia era que só houvesse reformas antecipadas com 60-40. Que não tinham fator de sustentabilidade. Foi algum clamor que houve em alguns setores da sociedade portuguesa que diziam não, é preciso manter aqueles que com 50 e tal anos querem reformar-se antecipadamente. Então, pronto, foi isso que foi feito. A proposta que saiu da minha responsabilidade era a reforma antecipada, como aliás o Livro Verde propõe, a reforma antecipada é possível aos 60 anos. Ora, não podemos esquecer que pode haver aqui, e há seguramente, um grupo social em situação de desemprego complexo e que não transita facilmente para a reforma. Bom, tem que se avaliar que tipo de instrumentos é que o Estado dispõe para apoiar essas pessoas. Agora, ser o sistema de pensões que é o destino natural, acho que é um risco que nós não devemos correr, mais do que já corremos. Muito bem, pronto. Vamos ficar por aqui com uma ligeira derrapagem, mas acho que compensou. O Livro Verde sai aqui globalmente com uma nota positiva, não é? E com vários atributos adicionais. Muito obrigada,
com vários contributos, aliás, adicionais. Muito obrigada pela vossa presença. Eu, em meu nome e em nome do Expresso, agradeço muito ao Colaboro o convite, o desafio que nos foi feito e até uma próxima oportunidade. Fazemos agora uma pausa para coffee break e regressamos dentro de 10 minutos, ou seja, por volta mais ou menos das 16h30.